Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Recentemente, em Portugal, assistimos à comemoração da instauração da República aqui do Burgo. E, obviamente, nenhuma República existe porque foi assinado um decreto qualquer e que faz com que agora sejamos a tal propagada República. Ela existe porque uma série de mecanismos, uma série de instituições são colocadas em funcionamento que asseguram o normal, e peço desculpa pela redundância, mas é assim que se descreve, asseguram um normal funcionamento aqui de Portugal. E obviamente é aqui onde as coisas podem se complicar. É que no nosso dia a dia essas instituições são de alguma forma os filtros que analisam as contas do Estado, que analisam o próprio governo, que analisam inclusive todas aquelas instituições que asseguram então o nosso dia a dia. Mas o que fazer quando existem desequilíbrios e conflitos de interesse? O que fazer quando aquele que ocupou um determinado lugar é responsável por avaliar aquele que ocupou esse mesmo lugar? Pois é, confuso? Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, eu peço desculpa, pode parecer tenebroso, mas obviamente foi escolhido ainda antes do início deste conflito em Israel. Mar Morto. Mar Morto é de facto um pedaço de mar que estava anteriormente ligado ao Mediterrâneo, mas por determinadas alterações geológicas acabou por ficar isolado enquanto mar. No fundo é um lago. Mas com o passar do tempo houve um desequilíbrio tal nos seus ingredientes que não é possível qualquer tipo de vida naquela água. E parece um paradoxo. É porque se a água deu início à vida que nós conhecemos, aquela mesma água não permite vida nenhuma. E esta é que é a questão. Será que na nossa República as instituições estão equilibradas e balanceadas? Será que, de facto, não há uma presença demasiado pesada do Estado, dos partidos, nas entidades que deviam regular esse mesmo Estado e esses mesmos partidos? Será que, de facto, os reguladores não foram capturados por aqueles que deviam ser regulados? Essas e outras perguntas temos que tentar responder. E para um caso concreto, bom, pensemos, por exemplo, no atual presidente, não sei se é a expressão correta, do Banco de Portugal, ou governador do Banco de Portugal. Ele é responsável por avaliar as políticas do anterior Ministro das Finanças. E se eu lhe disser que o anterior Ministro das Finanças é o atual governador do Banco de Portugal, pois é confuso. Lá está. E é este desequilíbrio de ingredientes que nos faz pensar que nós, para além de mar, começamos também a ser terra morta. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje,
uma cara que muito nos agrada, mas os temas, obviamente, são sempre estes do monólogo e vocês já vão entender. É vice-presidente da Frente Cívica, João Paulo Batalha. Boa noite. Olá, viva, obrigado, boa noite. Obrigado por estares aqui e porque uma das primeiras questões que vamos tentar analisar com alguma profundidade tem a ver com o conflito de interesses. O que é um conflito de interesses? É a primeira questão que eu te coloco para, de facto, criar aqui a plataforma para o que vamos analisar a seguir. Bom, um conflito de interesses, em primeiro lugar, como o nome indica, é um conflito que existe quando uma pessoa tem um interesse numa matéria em que tem que tomar uma decisão. Ou seja, imaginemos que eu sou vereador de uma Câmara Municipal que vai votar um subsídio para dar a uma associação filarmónica do Concelho, que é uma coisa que as câmaras fazem todos os dias e é um tipo de apoio que acho que ninguém questiona, é natural, é útil, é importante para a comunidade. Mas eu sou dirigente dessa associação. Ou até um familiar meu ou o meu filho tem aulas de música nessa associação. Isso pode criar um conflito, porque fica a dúvida se eu estou a votar a favor desse subsídio porque acho que a Associação Filarmónica faz um trabalho importante, ou se, por ser dirigente ou ter uma ligação pessoal, familiar a essa associação, tenho interesse em que ela seja financiada. Portanto, um conflito de interesses é o que acontece quando uma pessoa está ao mesmo tempo em dois papéis numa mesma questão. Isto não significa que, neste caso hipotético, a pessoa, um vereador que é membro de uma associação filantrópica ou de uma associação de amantes de música, se torna uma pessoa desonesta. Claro. Quer dizer, qualquer pessoa que tenha mais do que um interesse na vida pode ter esses interesses a colidir. Agora, é importante reconhecer quando esses interesses colidem ou podem colidir. O conflito de interesses pode ser real numa situação em que eu tenho que tomar uma decisão na qual sou parte interessada. Pode mesmo ser uma incompatibilidade. Pode ser uma incompatibilidade legal e portanto, com regras claras, mas pode, no plano ético, não ser proibido, digamos assim, mas levantar uma dúvida sobre a pessoa que toma a decisão e sobre as instituições envolvidas. E, portanto, muitas vezes o conflito pode até ser aparente, ou seja, não há verdadeiramente um interesse pessoal que se vai sair dali, mas há aparência, porque há uma relação demasiado próxima. Portanto, o que é preciso é haver mecanismos para reconhecer quando esses conflitos de interesses existem, perceber que o facto de existir um conflito de interesses não põe em causa a honestidade de ninguém, se nós reconhecermos que está aqui esta situação e remediá-la, preveni-la, e quando não é preciso, quando estamos mesmo no meio da situação, poder remediá-la, dizer eu não vou participar nesta decisão, ou eu tenho que sair deste lugar porque não dá para compatibilizar as duas coisas, e isso tem que ser visto sempre no concreto. João, e ainda antes de irmos a alguns casos mais concretos, a questão do conflito de interesses passa mais pela imagem que a instituição tem diante do público do que propriamente o facto, por exemplo, tu apresentaste este caso que é inócuo, não é? Mas ter Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, a ter que avaliar as políticas de Mário Centeno, antigo ministro das Finanças, parece de facto um conflito de interesses. É um conflito de interesses evidente, aliás, e tem-se percebido na maneira como ele exerce o cargo que, querendo ou não querendo, há imensas situações em que ele está a avaliar políticas públicas que foi ele próprio que iniciou como ministro, a tomar posição sobre políticas do governo ao qual ele pertenceu e, portanto, do qual sempre foi muito próximo, e isto, obviamente, limita a independência de um órgão que deve ser independente. Portanto, isso é evidente. E lá está, este é um dos casos em que não dá simplesmente para a pessoa se abster de tomar determinadas decisões ou de participar em determinadas decisões, porque a ligação é tão profunda que era mesmo a única maneira de resolver este conflito de interesses é Mário Centeno não ter sido nomeado governador do Banco de Portugal. No entanto, há uma situação, e aqui estamos a falar em espaço temporal diferente, ou seja, Mário Centeno não está ao mesmo tempo nos dois lugares, mas há uma questão agora que mexe um pouco com a Constituição e a separação de poderes, por exemplo, que tem a ver com o Tribunal de Contas e com a holding da defesa. Pois nós temos aqui uma situação que está em curso, isso foi noticiado há dias pela Rádio Renascença,
em que, como sabemos, na Defesa tem havido vários escândalos de corrupção que estão sob investigação. Aliás, nós na Defesa temos escândalos de corrupção, eu diria, desde o antigo regime. As pessoas que acompanharam, ou que estavam vivas na altura, que nem sequer é o meu caso, mas acompanharam minimamente as coisas, estudaram minimamente o assunto, sabiam que durante a Guerra Colonial Portugal gastava, eu creio que chegou a perto de metade ou mais de metade do orçamento público em defesa, portanto, no esforço de guerra nas antigas colónias, portanto, uma quantidade enorme de dinheiro e, no fim, armas, munições, mantimentos não chegavam às frentes de batalha porque eram absorvidos por um império de corrupção que existia no antigo regime. E, portanto, o 25 de Abril dá-se em boa medida também como reação a essa corrupção de pessoas que estavam a ser mandadas combater em África e depois não tinham sequer mantimentos para isso. E, portanto, desde essa altura nós vimos uma sucessão enorme de escândalos de corrupção que depois continuam na democracia, em compras de defesa, em obras, como foi mais recentemente o caso do Hospital Militar de Belém. E isso está sob investigação. Uma pessoa que foi secretário de Estado da Defesa, o Marco Capitão Ferreira, teve que demitir porque é arguído em alguns desses processos, não tanto por decisões que ele tomou enquanto secretário de Estado, mas por ter estado ligado ao Ministério da Defesa antes, e nomeadamente à tal Indústrias da Defesa, que é a empresa que coordena as participações do Estado em várias indústrias de defesa. E por causa dessas suspeitas, a Ministra da Defesa, Helena Carreiras, pediu ao Tribunal de Contas para fazer uma auditoria a esta IDD, à Holding da Defesa, no tempo em que, nas decisões que foram tomadas, no tempo em que Marco Capitão Ferreira era Presidente da empresa. A atual Presidente da empresa, que é a doutora Alexandra Peçanha, é quadro do Tribunal de Contas. Portanto, faz parte dos quadros do Tribunal de Contas, saiu para ir para a empresa que agora está a ser auditada, trabalhou muitos anos no gabinete dos vários presidentes do Tribunal de Contas e, portanto, conhece bem o Tribunal de Contas, a instituição, os juízes, os técnicos especialistas. Ela não foi, ela é, e é bom mencionar isso. Ela é hoje a Presidente da Indústrias de Defesa, que está a ser auditada pelo Tribunal de Contas, do qual ela é quadro. Ok. Não deixou superior. de ser, portanto continua e a lá. auditoria, ela continua em funções, e a auditoria não abrange o período em que ela era Presidente, ela só começou a ser depois da saída do Marco Capitão Ferreira para o Governo, portanto desde março deste ano, mas era vogal na administração anterior e, portanto, fazia parte da administração que está a ser auditada. E, portanto, nós termos um tribunal a auditar uma empresa que é dirigida por um quadro do próprio Tribunal de Contas, uma pessoa que conhece o tribunal, conhece os juízes, conhece os funcionários, conhece os especialistas que vão dar pareceres, levanta, obviamente, um conflito de interesses. E põe em causa a idoneidade e a independência da auditoria, porque ficará sempre a suspeita, se o resultado da auditoria for simpático para a IDD, de que houve ali um cozinhado para não serem demasiado agressivos com a empresa e com a administradora que está à frente da empresa, mas mesmo que a auditoria seja assertiva e muito crítica da empresa, se pode ficar a dúvida se não é alguém que tem uma animosidade pessoal com alguém que já conhecia, potencialmente já conhecia do Tribunal de Contas. Ou inclusive, muitas vezes, até um excesso de zelo. Pode provocar. Um excesso de zelo, exatamente para mostrar uma independência que acaba por ser injusto, ou que pode acabar por ser injusto. Até para a própria Alexandra. Portanto, isto não é uma questão de honestidade pessoal dos envolvidos, é reconhecer que uma situação em que a pessoa auditada trabalha, ou de origem trabalha, é quadro do auditor, é problemático, levanta um problema. E isto é mau que isto aconteça, mas é pior que, no momento em que é sinalizada esta questão, este problema, a resposta, quer do Governo, quer do próprio Tribunal de Contas, seja dizer que não há problema nenhum. O Tribunal de Contas tem um mecanismo que obriga os juízes e os funcionários a assinarem uma declaração a dizer que não têm conflitos de interesses, mas basta proclamar que o conflito de interesses não existe. Quer dizer, obviamente não estamos a falar de pessoas que estejam envolvidas na auditoria, que sejam casados com a administradora Alexandra Peçanha, que tenham uma relação pessoal, direta, íntima, familiar, o que for. Mas o próprio facto de serem pessoas que vêm das mesmas instituições
cria um conflito de interesse, nem que seja aparente. E isso é completamente ignorado, quer por quem pediu a auditoria, que é o Governo, quer pelo próprio Tribunal de Contas. E, portanto, isto mostra que nós não temos uma cultura de gestão de conflitos de interesses feita não para preservar a honestidade pessoal dos envolvidos, que muitas vezes pode não estar em causa, mas para preservar a imagem das instituições. E isto é uma miopia muito grave, reiterada, os partidos também a têm, os governos também a têm, que mostra uma falta de noção de, em primeiro lugar, pôr no topo das prioridades a proteção das instituições e não a proteção dos egos ou da imagem pessoal das pessoas envolvidas. A idoneidade da instituição tem que vir primeiro. E também revela outro problema, que é nós termos esta porta giratória, mais uma vez como no Banco de Portugal, em que quando temos órgãos de controlo, como o Tribunal de Contas, como o Banco de Portugal, como os reguladores, onde se ganha bem, mesmo para padrões internacionais, não só para padrões portugueses, mas mesmo para padrões internacionais, e a lógica das pessoas ganharem bem e terem carreiras atrativas é precisamente poderem ser independentes e poderem fazer a carreira na regulação, nos mecanismos de fiscalização e controle, sem andarem a procurar empregos noutros lados. E estarem escudados contra eventual Exatamente. tentativas de suborno. Tentativas de suborno e também tentação de irem fazer carreira por outro lado, onde criam estas portas giratórias. Se as pessoas entram e saem destes organismos para ir fazer uma perninha por nomeação governamental aqui e ali, quando voltam com a independência necessariamente contaminada. E, portanto, há aqui um problema sério de cultura, que é não devemos ir à procura de gestores públicos, nos reguladores. Esses devem ser independentes, devem estar à parte, exatamente para poderem ser objetivos e para poderem ser assertivos e independentes no trabalho de fiscalização que fazem. Quando fazemos estas portas giratórias, quando promovemos estas promiscuidades, depois temos que, no mínimo, lidar com os casos quando eles aparecem. Nem isso fazemos. Olha, mas o Tribunal de Contas, eles garantem que não têm qualquer conflito de interesse com nenhuma entidade pública. Pois, o termo garantem é usado de forma muito generosa em Portugal. E, geralmente, quando algum político, algum responsável público proclama, aparece nas notícias como garante. Qualquer pessoa que tenha ido alguma vez pedir um empréstimo ao banco sabe que uma garantia é uma coisa tangível, palpável, que a gente entrega e que demonstra que nós somos capazes de cumprir aquilo que estamos a dizer. Quando nós fazemos a suposta garantia, mas não pomos lá nada que a comprove, não estamos a garantir, estamos a proclamar. Portanto, o Tribunal de Contas não garante que não há conflitos de interesses. O Tribunal de Contas proclama que não há conflitos de interesses. E proclama por escrito, porque põe as pessoas a assinar um papel a dizer não tem conflito de interesses. E diz que não tem qualquer conflito de interesses com as cerca de 6.500 entidades públicas. Pois, mas também, felizmente, nós não temos quadros do Tribunal de Contas a gerir as 6.500 entidades que são sujeitas por lei ao controle do Tribunal de Contas. Aqui há um conflito de interesses, não é culpa de Alexandra Peçanha, enfim, ela aceitou sair do Tribunal para ir... Mas se calhar até é mais culpa do Governo que a nomeia do que dela que aceita a nomeação. E o próprio Tribunal, só dizer só isto, o próprio Tribunal não pode impedir que um quadro seja recrutado para ir para o outro lado, mas devia tomar uma posição pública a dizer não estamos confortáveis com situações destas, os nossos quadros não deviam estar a fazer estágios ou carreiras paralelas nas entidades que depois vão ter que auditar, porque isto é mau para a nossa instituição. O interessante de tu falares em culpa, e quando dizemos culpa, dizemos no sentido lato, vá por assim dizer, é que então, mas o capitão é admitido, não é? O Marco Capitão Ferreira depois é admitido, não, demite-se como secretário de Estado. No entanto, mantém-se a administração que o acompanhava, ou seja, a ministra não tem o cuidado, e ninguém está nem a culpar nem Marco Capitão Ferreira, nem a atual presidente, não é? Mas a ministra mantém as mesmas pessoas? Eu acho inacreditável que esta ministra não tenha, independentemente até de Marco Capitão Ferreira ter sido ou não ter sido arguído, que a primeira prioridade dela não fosse limpar a casa, porque ela sucede a 2 ministros que saíram do cargo por problemas com corrupção, com uma estrutura completamente permeável a negociatas, a coisas escuras, a coisas sob investigação. Nomeadamente, Azeredo Lopes, que foi o ministro e que se demitiu na sequência de atrapalhada gigantesca de tanques, de roubos de armas, de encobrimento de roubos de armas, etc., e o atual ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho,
que não se manteve no Ministério da Defesa porque o Presidente da República bateu o pé porque os casos também se sucediam e ele já não tinha credibilidade. Portanto, alguém que suceda 2 ministros que saíram ou acabaram os mandatos nestas circunstâncias devia perceber que a primeira coisa que tem que fazer, ainda para mais, a Helena Carreiras é uma pessoa que estuda as Forças Armadas e, portanto, tem que conhecer o ambiente muito pouco salutar que lá se vive com tudo o que é compras de defesa. Nós vimos comissões de inquérito, na Força Aérea, investigações, mestres da Força Aérea, até nas operações de paz, como na República Centro-Africana, suspeitas de tráfico de diamantes. Portanto, alguém que conhece o setor da defesa como ela conhece como investigadora devia perceber, ainda para mais, com a sorte ou o azar que tiveram os seus 2 antecessores, que a primeira coisa a fazer era limpar as lideranças políticas e da administração pública do Ministério, substituir os diretores-gerais, substituir as administrações destas empresas e trazer gente nova para limpar a casa. Não fez isso e, aparentemente, quando as questões se colocam, nomeadamente, permitiu tomar posse e ser ministra com este secretário de Estado que já vinha com muitas nebulosas atrás. A atitude da ministra e do governo no seu conjunto parece querer manter as coisas o mais opacas possíveis, pôr tudo debaixo do tapete e ir lidando com as peripécias judiciais, as pessoas que são constituídas arguidas ou que vierem a ser acusadas, quando isso acontecer. Portanto, não é uma atitude mínima de pôr as coisas a descoberto, limpar a casa, perceber. Há estudos sobre isto, há um índice de integridade no setor da defesa feito pela Transparência Internacional, em que Portugal sai muitíssimo mal colocado, por várias vezes. Portanto, há alguém que tem o currículo académico de investigar a sociologia das Forças Armadas, como é o caso da Ministra, sabia, ou tinha que saber no que é que se estava a meter, e que não tenha vindo reformar aquilo para não acontecer a ela o que aconteceu aos seus 2 antecessores, e que vai acabar por acontecer a ela. Vai acabar mal o mandato, não por estar necessariamente envolvido em casos, mas porque não soube controlar a casa, que é o que os seus 2 antecessores também não souberam. E aparentemente... É estranho. Aparentemente, não tenho um instinto de... Mostra que é uma estrutura que canibaliza quem não alinhar, por assim dizer. Precisamente. De cima a baixo. Aliás, mesmo nas coisas pequenas. Referiste o caso das mestres da Força Aérea, houve testemunhos interessantes, até lá está, do ponto de vista da sociologia militar, que é a área da ministra, de pessoas a explicar, militares que foram colocados na messe da Força Aérea e que, quando começaram a trabalhar lá, alguém lhes explicou: isto funciona assim, as encomendas vêm por esta porta, a despensa fica aqui, as coisas são guardadas nesta câmara frigorífica e os pagamentos funcionam assim, não sei quanto para este, não sei quanto para o sargento, não sei quanto para o capitão. Quer dizer, o esquema de repartição dos dinheiros funcionava, era uma parte tão banal do funcionamento da messe como fazer o arroz de peixe. Mas isto leva-nos até para algo mais profundo, não é o tema deste programa, mas vamos lá tocar, é que de facto esta auditoria já está inquinada, mas se calhar esta auditoria é o mínimo que o setor da defesa necessitava de algo muito mais profundo. Necessitava de algo muito mais profundo, porque obviamente não estamos a falar só de potenciais decisões que possam não ter cumprido regras administrativas ou financeiras, e estamos a falar até de mais do que casos específicos de corrupção, porque nós vemos estas coisas constantemente, como dizia, já desde o antigo regime, mas desde que as Forças Armadas, enfim, ganharam uma nova dimensão e uma nova missão, com a entrada primeiro na União Europeia, mas depois sobretudo no âmbito da NATO, quando a NATO começou a ter aquelas missões internacionais em teatros de guerra ou antigos teatros de guerra, nomeadamente na Jugoslávia, e em que Portugal começou a participar em missões internacionais da NATO ou das Nações Unidas. Quase tudo o que tem a ver com o apetrechamento das Forças Armadas vem com suspeitas ou de corrupção, de favorecimentos, de preços inflacionados, desde pelo menos os anos 90. Portanto, isto é mais do que uma auditoria que é necessária à administração de uma pessoa num determinado prazo, numa determinada empresa. Todo o setor tem fragilidades brutais em que o preço brutal de muitos dos equipamentos de defesa se associa à necessidade de manter zonas de segredo militar para a proteção da defesa e do Estado, que são uma combinação explosiva. Muito dinheiro, pouca transparência. Quando não há controlos, é o pior possível. Eu não sei se te recordas, todos os parceiros da NATO comprometeram-se em começar
cumprir com o percentual Exatamente, em termos dos tais 2% do orçamento 2% para do Portugal. orçamento público dos países da NATO ser usado em defesa. E a ideia é que os países investam o suficiente nas suas capacidades militares, mas se os 2% se vêm para negócios de corrupção e comissões para este e para aquele, estamos só a aumentar o bolo de um negócio corrupto e de uma despesa pública que pouco acaba por trazer de verdadeiro aumento da capacidade militar ou da capacidade efetiva. Portanto, eu acho que essa métrica é uma métrica muito tosca e ineficiente, porque lá está, permite, no caso português, e não é só no caso português, em vez de inflacionar o orçamento para a defesa e proteção do Estado, inflaciona o orçamento para a corrupção. Olha, e João, ainda antes de mudarmos de tema, porque se fala muito da ética republicana, não é? Daquelas bandeiras que são muito utilizadas, deixa-me contar-te o episódio. A forma de embarcar para Israel, onde estive com uma equipa a semana passada, é distinta quando se vai para outros países. Há toda uma operação de segurança, uns vidros foscos, não se vê quem é que está na sala de embarque, e depois há uma equipa de segurança que faz algumas perguntas pessoais a quem vai embarcar. Quando eu me estava a aproximar dessa zona, olhei para o lado e vi um amigo meu há mais de 20 anos, fiz um sorriso, pisquei-lhe o olho, ele também sorriu timidamente e imediatamente disse ao chefe de equipa: eu não posso entrevistar aquele passageiro, ele é meu conhecido. É isto que é uma gestão ética de um eventual conflito de interesses? Exatamente, é tão simples como isso. Porquê é que ele fez isso? Porque não é por estar convencido de que tu és um terrorista e que ele te ia acobertar porque gosta muito de ti. Quer dizer, é porque percebe que se acontecesse algum problema, enfim, como não és terrorista, não iria acontecer. Mas mesmo se alguém fizer uma verificação do desempenho dele enquanto operacional e sinalizasse que ele andou a fazer a entrevista de segurança a uma pessoa que conhece, o resultado dessa entrevista é suspeito. E, portanto, ele não tem culpa de tu teres apanhado um avião no momento em que ele estava a trabalhar, portanto, sinalizou, tem este conflito de interesses, conhece esta pessoa, e, portanto, é melhor que para a entrevista ser bem feita de forma profissional, e não só para a entrevista ser feita de forma profissional, mas para não haver dúvidas de que a entrevista foi feita de forma profissional, exatamente, é outra pessoa a fazer. E nós não temos esta cultura. Ou melhor, temos muitas vezes esta cultura, quando estamos a falar de instituições e dos quadros médios das instituições, da mesma maneira que os planos de prevenção de corrupção muitas vezes também têm as medidas para prevenir corrupção de quem está do funcionário menor ou de quem está no meio da tabela, mas quando é corrupção ou o conflito de interesse de quem está no topo, do decisor de topo, aí nunca nada está previsto e aí é onde eles dizem que nunca há conflito de interesse nenhum. E as coisas são tão simples como isso. Esse é um ótimo exemplo de uma situação normal, habitual de regulação de conflito de interesse, que tem uma regra, que ele não precisou de inventar a regra na altura, já sabe que quando acontece uma coisa dessas, alguém que ele conhece está ali à frente dele, tem que passar o caso a outro. E nós continuamos a não querer desenvolver esses mecanismos, ou desenvolvemos para as pessoas, para os funcionários da base ou do meio da tabela, mas a grande corrupção, os grandes compadrios, os conflitos de interesses ao mais alto nível... Olha, por exemplo, no futebol, quem é que vai apitar? Quem é que vai apitar? Quem é que é o representante da Liga? Ou seja, isto é no futebol como é em outras instituições. Ainda ficando só mais uns minutos na defesa, entretanto, João Gomes Carvinho reagiu à notícia que o associam a um caso de corrupção, mais uma vez com as tais desculpas, dizendo que não tem as decisões para contratar quem quer que seja, foram tomadas por outra entidade. E a minha questão, enquanto ex-atleta, é que eu nunca vi treinadores a culparem os jogadores. Há um momento em que o treinador tem que assumir que o fraco desempenho dos jogadores é responsabilidade deles também. Mas João Gomes Cravinho parece que não.
Pois, e o que se espera é que mesmo se um treinador, por frustração ou por outra razão qualquer, culpa a sua equipa, quer dizer, dentro do balneário até pode fazê-lo. Claro. Mas quando o faz em público, espera-se que alguém diga: este treinador já não tem condições para ser treinador. O que João Gomes Cravinho diz é que não tem responsabilidade nenhuma nas várias situações que estão em causa, na chamada Operação Tempestade Perfeita. E mais uma vez, eu gosto muito de analisar os nomes das operações. Tempestade Perfeita porque é onde os vários ingredientes se juntaram para criar a tempestade, ou como para usar a analogia que estavas a usar no início, para matar o mar, para tornar o mar insalubre. A responsabilidade não é dele porque não foi ele diretamente que tomou as decisões, eram os serviços do Ministério, era a Secretaria-Geral do Ministério ou a Direção-Geral dos Recursos de Defesa, etc. Ou seja, era a equipa, exatamente, o treinador a culpar a equipa. Isso não, quer dizer, não pode ser. E nós temos visto, neste governo também em outros, mas este governo tem sido especialista em fazer a defesa das piores situações com os responsáveis políticos a dizer: eu não sabia. Lembra-me um episódio, uma cena da célebre série sobre Chernobyl, em que depois do reator nuclear explodir, num teste que supostamente devia ser de rotina durante a noite, o diretor da fábrica veio dizer: eu não tenho a culpa porque eu estava a dormir. Que é mais ou menos o que o ministro estava a dizer: eu não tenho a culpa porque estava a dormir, mas ninguém lhe paga para dormir. E esta lógica que nós temos visto com vários governantes em vários casos, dizer: eu não sabia, portanto não tenho responsabilidade. Pode não ter culpa no sentido, não foi ele que praticou o ato, mas tem a responsabilidade. Se os jogadores jogam mal, a responsabilidade é do treinador, mesmo que a culpa não seja ele, porque não foi ele que falhou o golo ou o cesto. Mas aqui parece que Portugal é useiro e vezeiro nestas coisas. Deixa-me só contar-te um episódio que aconteceu numa viagem também recente à China, que surpreende-me. Bem ou mal, mas surpreende-me. Houve, de facto, foi um período em que havia lá fortes tempestades. Numa dessas, as pessoas estavam obrigadas dentro de um polidesportivo. O telhado do polidesportivo caiu e morreram pouco mais de 10 pessoas, e pouco mais é com a devida ressalva, não é? Imediatamente, no dia a seguir, o administrador do ginásio estava detido para averiguações. Aqui não. Aqui vai-se ver e depois logo... Lá na China, eles, bem ou mal, assumiram que há uma responsabilidade de quem gera um equipamento. Claro, é evidente. Eventualmente, há o risco na China de usarem um processo criminal para... Primeiro és culpado e depois é que se vê se és inocente. Para efetivar uma responsabilização política. E aqui não é isso que eu desejo aqui. Claro. Mas a responsabilização política tem que haver. Ou seja, pode-se abrir um processo criminal para ver se há negligência, se há alguma coisa, mas imediatamente a pessoa que está à frente da instituição tem que se responsabilizar. É por isso que se lembra muito aquele episódio da ponte entre os rios, em que o ministro na altura, Jorge Coelho, se demitiu porque uma ponte caiu. Não foi ele que foi dinamitar a ponte. Claro. Não é ele o responsável por fiscalizar se a ponte está em bom estado ou em mau estado, mas é o responsável pelas infraestruturas de um país não pode ficar impávido e sereno quando as infraestruturas caem com pessoas a circular em cima delas. Quer dizer, isto é um nível de responsabilização elementar, exatamente para preservar a confiança que as pessoas têm que ter nas instituições. Portanto, dizer não sabia, estava a dormir, é indefensável do ponto de vista político e não é muito convincente do ponto de vista administrativo e eventualmente até criminal. E João, por falar em instituições, uma instituição que no seu nome carrega, digamos, alguma aura quase religiosa, é a Santa Casa da Misericórdia, mas há um artigo teu recente no site da Sábado, no site da Sábado, que começa com um título que é um desafio, que é raspar a tristeza. E aqui mencionas algumas situações de facto surpreendentes. Sim, isto vem a propósito de um estudo que saiu há uma semana e pouco, há 2 semanas, e que eu acho que não foi suficientemente discutido sobre as raspadinhas. Quem são os consumidores das raspadinhas em Portugal? As raspadinhas respondem por perto de metade do muito dinheiro que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, só de Lisboa, já vai em metade, angaria em lotarias e no exclusivo que tem dos jogos de lotarias.
E o que este estudo, encomendado não pela Santa Casa, mas pelo Conselho Económico e Social e feito pela Universidade do Minho, mostra é que as raspadinhas são compradas pelas pessoas mais pobres, mais idosas, menos instruídas, de menores rendimentos e que têm uma noção distorcida do efeito das raspadinhas. Muitas pessoas dizem que compram as raspadinhas porque têm dificuldades financeiras e os 20 euros ou os 50 euros que podem sair na raspadinha são importantes para complementar o seu rendimento. Quando, na verdade, as pessoas acabam, em média, sempre por gastar muito mais em raspadinhas do que a casa nunca perde. Mas da mesma maneira que eu também não te saberia dizer quanto dinheiro é que eu gasto por mês em cafés, as pessoas também não sabem porque é 1 euro ou 2 euros uma vez por dia ou 3 vezes por semana e, portanto, as pessoas perdem a noção de quanto dinheiro estão a gastar, mas sentem que o pouco que recebem dali é importante para complementar o ordenado. Na verdade, é ao contrário, são eles que estão a financiar. E, em primeiro lugar, haveria aqui um problema logo que é se as pessoas que estão a financiar o jogo em Portugal, nomeadamente este que é metade das receitas, são os mais pobres, os mais frágeis, os mais vulneráveis, para financiar a obra social da Santa Casa, então estamos a pedir aos pobres que ajudem os miseráveis. O que não é um bom princípio de política. São os mais pobres a pagar o apoio aos mais pobres. E depois, isto ainda é pior quando vemos para onde verdadeiramente vai muito do dinheiro da Santa Casa. Em contratações de familiares e amigos, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ao contrário das Santas Casas de Misericórdia locais espalhadas pelo país, que são instituições de beneficência, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é um organismo público com uma administração nomeada pelo Estado, que tem o exclusivo dos jogos para depois fazer obra social em Lisboa e na região de Lisboa, e não no resto do país. Aí já temos um entorce. Mas depois, muito do orçamento vai para assessorias e empregos de favor para amigos, para familiares, para correligionários partidários, para aventuras como o negócio de expandir raspadinhas para a América do Sul, portanto, para além de explorar os mais pobres e vulneráveis portugueses, houve a ideia de explorar os mais pobres e vulneráveis da América do Sul, portanto, entrar no mercado das raspadinhas na América do Sul. Havia um orçamento de 4 milhões de euros para essa aventura, que era a Santa Casa Global. Acabaram por gastar 20 milhões sem pedir autorização a ninguém. Aquilo nunca deu em nada. Portanto, muitos negócios desta natureza. E, portanto, muito do dinheiro que nós achamos que vai para apoiar os mais fracos, vai, na verdade, para apoiar os mais privilegiados. E, portanto, temos os mais pobres a financiar o apoio aos miseráveis, pagando comissões a esta chuva de gente muito privilegiada. E, portanto, a Santa Casa da Misericórdia, por exemplo, mostrou-se misericordiosa para um seu presidente que chegou a viver, creio que num apartamento da própria Santa Casa, arrendado com desconto. O anterior presidente, Edmundo Martinho, e agora temos uma nova direção na Santa Casa a impor alguma austeridade, porque a Santa Casa estava com as contas muito desequilibradas. Quando o responsável, a instituição que tem o exclusivo dos jogos de raspadinhas e lotarias, nomeadamente do Euromilhões, tem as contas desequilibradas, alguma coisa muito grave se andou a passar. E não foi por serem demasiado generosos com os pobrezinhos que andam a apoiar. E, portanto, a instituição está completamente de prioridades invertidas. E isto mostra como, em Portugal, o poder se serve primeiro e tem uma atitude de violência cotidiana com as pessoas com mais fracas e com menos possibilidades de defender. Por isso é que eu dei este título de raspar a tristeza, porque eu vejo, todos vemos, todos os dias, num café, numa papelaria, as pessoas a raspar a raspadinha, a ver se aquilo dá qualquer coisinha com logo entusiasmo, no imediato. Às vezes com entusiasmo, às vezes com tristeza de serem aqueles que o dinheiro está muito curto este mês, deixa-me ver se gastando aqui 1 euro ou 2 eu consigo tirar daqui 10 ou 20. João, e mais uma vez, agora deixa-me contar-te um episódio que aconteceu comigo. Eu participei uma vez num concurso para a Santa Casa da Misericórdia para umas bolsas de plástico para o coisa do Euro, não sei se era o Euromilhões, ao Totoloto, Totobola, qualquer coisa assim. Sim. É um cartãozinho pequenino, aquilo era em plástico, era para se fazer 100 milhões, ok?
Eu tinha a empresa que fazia, portanto, eu tinha uma fábrica minha que fabricava aquilo, associei-me a uma empresa que fazia plástico, portanto, era o produtor do plástico mais um fabricante, e ganhou uma empresa que não fabrica, não faz plástico e não imprime. Pronto, ganha uma empresa intermediária que vai buscar o dinheirinho da Santa Casa, ficar com algum no bolso e não sabemos qual foi o valor final. A Santa Casa é um Estado dentro do Estado e em grande medida, um Estado à margem do Estado. E tem uma quantidade gigantesca de dinheiro, tem a sua própria estrutura completamente contaminada por estas nomeações de favor, por progressões dos amigos, contratos para as empresas de proximidade pessoal. E, de facto, funciona assim. Portanto, mesmo a ação social que faz, com imensas ineficiências por causa de todo este dinheiro perdido, é o produto destes desequilíbrios todos. E depois chama-se Santa Casa da Misericórdia, mas tem muito pouco de santa e muito pouco de misericordiosa, a não ser misericordiosa com aqueles que andam lá dentro a servir-se dela. Tu, entretanto, terminas o teu artigo também de uma forma desafiante, relembrando a Primavera Árabe, que começou com um simples vendedor ambulante. Não é? Eu acho que nós estamos numa situação cada vez mais tensa socialmente, mesmo que essa tensão não seja necessariamente visível, em que a continuação destas agressões cotidianas às pessoas, na maneira como estas instituições funcionam, na impunidade do poder, que depois corresponde à degradação dos serviços públicos, médicos que não existem, urgências a fechar nos principais hospitais do país, faz com que as pessoas estejam a interiorizar essa tensão de estar a funcionar, a viver num país cada vez menos funcional, num mar cada vez mais salgado e onde a vida está a perder-se. E isto, de uma maneira ou de outra, explode. A Primavera Árabe começou com um vendedor ambulante na Tunísia que estava farto de ser acossado pela polícia para pagar subornos e um dia saltou-lhe a tampa e imolou-se pelo fogo. E isso gerou uma onda de simpatia e de reconhecimento pela situação em que aquela pessoa e todo aquele povo vivia. E depois da Tunísia alastrou-se por aí fora e foi o que se viu. Depois acabou por não ser a revolução que todos desejávamos. Uma primavera. Mas é o que acontece quando as tensões pouco visíveis vão acumulando e algum dia acabam por borbulhar e vir à superfície. E isto é interessante por causa das comemorações da implantação da República. A Frente Cívica, do qual tu és vice-presidente, é presidida pelo Paulo de Moraes, enviou uma carta à Câmara Municipal de Lisboa a perguntar porque é que o povo não pôde celebrar ou esteve vedado a zona, creio eu, de toda a Praça do Município. Da Praça do Município. A República foi proclamada em 1910 da varanda dos Passos do Concelho de Lisboa e é por isso que todos os anos as comemorações da República são na Praça do Município de Lisboa. Este ano, o aparato policial decidiu que os cidadãos não conseguiam entrar na Praça do Município. Portanto, quem tiver ido Ou não podiam. Não podiam entrar, foi vedado. Portanto, as pessoas que tenham ido à Praça do Município para assistir às comemorações da República não conseguiram entrar sequer na praça porque ficavam, para quem conhece a zona de Lisboa, na Rua do Arsenal, longe à entrada, mas nem houve lugar para eles entrarem na praça para assistirem às cerimónias. Isto mostra um regime que tem medo do seu próprio povo e isto é muito alarmante. Isto é muito alarmante e, portanto, nós escrevemos ao Presidente da Câmara a pedir explicações, assumindo que não é o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que define qual é o aparato policial e onde é que se põem porque enfim, está lá o Presidente da República, os membros do Governo, tem que haver segurança pessoal e isso é evidente. E que isso não, são questões, digamos, técnicas que não são definidas necessariamente pelo Presidente da Câmara. Mas ele é o anfitrião da cerimónia. E uma cerimónia feita nas costas do povo, com o povo à distância, para celebrar uma revolução republicana que foi feita em grande medida pelo povo, para instituir, como dizias no início, um sistema republicano. E a República, por definição, não é só a substituição de um rei que herda a chefia do Estado por um presidente que é eleito. A República, por definição, é a eliminação de privilégios. E o que nós tivemos nestas comemorações da República foi um grupo de privilegiados
das figuras do Estado, que têm, apesar de tudo, uma legitimidade eleita, portanto, percebo que tenham aquele lugar e aquele destaque, a decidir que o povo não chega aqui perto. E isto, para além de ser profundamente antidemocrático, mostra um regime que tem medo do seu próprio povo. Isto é insustentável. Isto quer dizer, não há nenhuma democracia em que se possa sobreviver ao facto dos eleitos terem medo dos eleitores. E manter os eleitores à distância. Entretanto, houve alguma resposta? Tivemos uma resposta rápida, que eu até saúdo e agradeço, do Secretário-Geral da Câmara Municipal de Lisboa, a explicar aquilo que nós já esperávamos que explicasse, que é o aparato policial não é decidido pela Câmara Municipal de Lisboa e podia ter-se ficado por aí, e era uma explicação, enfim, tecnicamente factual suficiente, mas depois acrescenta que percebe que isto, que percebe o nosso choque, e nós de facto ficamos chocados e alarmados, mas diz que mesmo à distância houve um grupo de manifestantes com cartazes e palavras de ordem contra o governo que se fez ouvir, e eu vou citar aqui uma frase, dizer, é difícil, em que o Secretário-Geral do município de Lisboa diz: é difícil o equilíbrio entre o justo direito de manifestação e de participação popular numa data festiva, e, diz ele, as pessoas saberem se comportar não estragando uma cerimónia oficial. Portanto, na verdade, não foi a Câmara que afastou as pessoas da praça do município e as impediu de participar numa festa popular, mas as pessoas foram impedidas porque o povo não se sabe comportar. E isto faz lembrar o poema do Brecht, que diz quando há uma quebra de confiança entre o povo e o governo, se calhar era caso para dissolver o povo e eleger um povo novo. Só que não é assim que funciona, quer dizer, e portanto um responsável público dizer com toda a naturalidade que as pessoas não se sabem comportar e portanto tivemos que expulsá-las da praça, mesmo depois de assumir que não foi ele que as expulsou, mas que no fundo acha que este é o equilíbrio justo, mostra que nós estamos... João, eu não quero exagerar, mas esta segunda parte é de um paternalismo. De uma condescendência vergonhosa. Dizer, como compreenderão, tal é inaceitável. Pessoas com cartazes contra quem quer que seja, contra figuras públicas. Mas depois ele menciona, de facto, aqui, ou seja, cria aqui uma situação que aparentemente vai até contra um direito constitucional adquirido, que é o direito... Evidente. Quer dizer, eu também não defendo o direito das pessoas impedirem cerimónias públicas, etc. Mas para isso, quer dizer, a polícia tem a experiência. Se alguém passa das marcas e está a impedir que uma cerimónia se realize, a polícia escolta-o para fora do recinto. Aquele dia, João, é tão dos que estavam na varanda como do povo que estava lá a dar vivas. Na verdade, é mais do povo que estava ali a querer participar do que das pessoas que estão transitoriamente eleitas por um mandato limitado para os representar. E como é que as pessoas que representam o povo acham que podem representar o povo enxutando o povo dali para fora? Enfim, isto não é a coisa mais grave que aconteceu na semana, mas é sintomático de um regime que está a perder completamente os laços de confiança com os seus cidadãos e que, ao perder os laços de confiança, o instinto não é recuperá-los, é enxutar, é proteger-se dos cidadãos. E isto é muito grave e mostra como, nas instituições, e aqui estamos a falar da Câmara de Lisboa, mas provavelmente este é o pensamento que se estende ao Governo, que também lá estava, e eventualmente ao Presidente da República. Ao Presidente da República talvez não, porque ele sempre se deu bem com o povo. Mas é sério, é grave, é preocupante, quer dizer, as instituições não servem para se proteger do povo. Aliás, estas pessoas têm é que proteger o povo dos excessos dos governantes. E, portanto, isto mostra que nós precisamos de pensar seriamente no caminho que estamos a dar na nossa economia. Isso coincide com o que é que temos que fazer para mudar o pH deste mar, para que não morra e para recuperar algum equilíbrio neste ecossistema. Para que não apareça nenhum vendedor da banha da cobra que tem aquele ingrediente mágico que faz com que o mar fique dessalinizado, não é? Porque nestas situações costumam aparecer essas figuras. Exatamente. Depois do sistema imunitário enfraquecido vêm as doenças oportunistas, como se diz. E várias democracias europeias, incluindo a nossa, começam a sofrer e cada vez mais com isso. E responsabilidade de?
a responsabilidade dos atores de primeira linha, mas também a responsabilidade nossa, que temos que ser exigentes, e se somos enxotados de uma comemoração oficial não podemos aceitá-lo e temos, no mínimo, que questionar porquê. Muito bem, João Paulo Batalha, muito obrigado por ter estado aqui eu. connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Não se esqueça de dar um salto até às redes sociais, nomeadamente subscrever o canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar, clique lá no sininho para receber as notificações cada vez que colocarmos diariamente o programa, para poder rever as conversas que mais gostou ou mais lhe interessaram, e também Instagram e Facebook, colocar o seu like e fazer as suas partilhas. Até amanhã. Muito obrigado.